E a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, no caso envolvendo a gestão dos materiais esportivos da Nike. Entendam por que o meio-campista peruano André Carrilho vai se reapresentar após a data marcada da reapresentação do elenco. E ainda falando sobre reapresentação, Marcelo Paz, Fernando Diniz e outros membros da comissão técnica do Timão vão se reapresentar de forma antecipada no CT Dr. Joaquim Grava. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre reapresentação. Marcelo Paz, Fernando Diniz e outros membros da comissão técnica vão se reapresentar de forma antecipada no CT Dr. Joaquim Grava. O elenco do Corinthians, jogadores já tem data marcada para retornarem às atividades no centro de treinamentos, no CT Dr. Joaquim Grava. Corinthians que entrou em campo pela última vez no dia 30 de maio, jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, fora de casa, vitória por 3-1. Após essa data, férias para os jogadores. Jogadores aproveitando, viajando, curtindo as suas famílias, mas esse período de férias, descansos está terminando. A data da reapresentação dos atletas será na quinta-feira, dia 25, mas o Marcelo Paz, o Fernando Diniz e outros membros da comissão técnica vão se reapresentar de forma antecipada. E essa reapresentação vai acontecer na quarta-feira, dia 24/6. Absolutamente que a intenção do Marcelo Paz e do Fernando Diniz e outros membros da comissão técnica absolutamente é darem aquela conferida, aquela vistoriada no CT antes da reapresentação dos jogadores, claro, deixar pronto tudo relacionado a conversas e tudo mais. Quem estarão os membros que estarão nessa reapresentação? O Marcelo Paz, o Fernando Diniz, além do Júlio Manso, que é supervisor, e também o coordenador Thiago Aires, e claro, outros membros também da diretoria e toda a comissão técnica do Fernando Diniz, então, vão se reapresentar um dia antes dos jogadores. A minha opinião quanto a essa reapresentação antecipada do Marcelo Paz, do Fernando Diniz e outros membros da comissão técnica, normal e está correto. Sinceramente, estamos falando pelo menos de um período que os jogadores tiveram para descanso e também os dirigentes, comissão técnica, o Diniz, e agora o período para descanso está acabando. Podemos aí separar esse período de descansos e trabalhos em duas partes. A primeira parte, que foi a de descanso, está acabando. Então, a partir de agora, os trabalhos vão começar de forma antecipada. Eu, particularmente, acredito que na reapresentação dos jogadores, que vai acontecer na quinta, dia 25, uma das primeiras coisas que serão feitas, o Fernando Diniz deverá conversar com os jogadores na sala de pré-eleição, vai acontecer aquele bate-papo e tudo mais. Claro que os atletas serão avaliados individualmente, principalmente as suas questões físicas, vai ter aquele jogador que se cuidou mais e vai ter ali uma facilidade maior, mais rápida a recuperação física, de repente outros jogadores já não se cuidando tanto, terão um período maior, então absolutamente que se antecipar, preparar as coisas, claro que é muito importante e absolutamente que demonstra comprometimento. E agora vamos continuar falando sobre reapresentação, só que jogador que não vai se reapresentar. Eu vou explicar a vocês por que o meio-campista peruano André Carrilho não vai se reapresentar junto com os outros jogadores na reapresentação marcada para quinta-feira, dia 25. Acabou as férias dos jogadores, podemos já tratar assim. Atletas vão voltar aos trabalhos na quinta-feira, 25 de junho, no CT Dr. Joaquim Grava, dando início à intertemporada, um período aí de semanas para poder trabalhar. O próximo jogo oficial do Corinthians vai acontecer no dia 23 de julho, em casa mesmo, contra o Remo, jogo do Campeonato Brasileiro.
Os atletas vão se reapresentar, como eu disse, na quinta 25, mas não serão todos os jogadores. Isso porque o meio-campista André Carrilho, ele não estará na reapresentação. Nem o Carrilho e, claro, o Memphis. Mas o Memphis sabemos que ainda está com os compromissos com a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Essa ausência do Carrilho foi confirmada pelo executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, durante uma entrevista ao canal Identidade Corintiana, e o Marcelo Paz explicou os motivos. Vamos lá para as palavras do Marcelo Paz. No dia 25, quem não estará presente? Memphis Depay e Carrilho, que participou com a seleção do Peru de 2 amistosos. Então, ele negociou com a gente que se apresentaria um pouquinho depois, porque estendeu o trabalho dele. Isso é natural. Ele deve chegar no dia 29. No mais, todos se apresentam no dia 25. Então, o André Carrilho acabou ganhando alguns dias extras pelo fato de, após aquele jogo contra o Grêmio, que aconteceu na Arena do Grêmio dia 30 de maio, todos os atletas já entraram de férias, menos o Carrilho, que teve amistosos com a seleção do Peru, e também, claro, o Memphis, que está na Copa do Mundo. Então, esse é o motivo. Carrilho acabou entrando de férias após os demais atletas. A minha opinião quanto a essa ausência do Carrilho na reapresentação é a seguinte. Vamos lá. Estamos falando de algo que foi tudo combinado de forma antecipada. Sinceramente, para mim, claro, se o Carrilho pudesse reapresentar com os outros jogadores, quanto mais tempo se ter para trabalhar, absolutamente que é melhor. Isso na minha visão. Mas, como foi combinado, o Carrilho entrou em contato, explanou isso para a diretoria, comissão técnica, tudo foi aceito. E, claro, todo mundo entendeu. Então, sinceramente, eu vejo como normal. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vi algumas preocupações, alguns achando, por exemplo, que poderia acontecer com o Carrilho o que aconteceu com o Martínez no início da temporada. Eu, sinceramente, não tem como fazer a previsão de nada aqui, não tem como se ter certeza de nada, mas eu, particularmente, não acredito que o Carrilho faria uma coisa dessa. São situações extremamente diferentes. Então, os jogadores vão se reapresentar na quinta. Eu acredito que teremos trabalhos na quinta, na sexta, no sábado. Pode ser que no domingo, não sei, tenha mais um dia livre ali para os jogadores. E aí, na segunda-feira, dia 29, o Carrilho já vai estar com todo mundo. Eu acredito que ele vai se reapresentar corretamente. Só espero que, no caso do Memphis, ele também não queira aí mais 30 dias de férias, claro, se realmente ele for ficar. Lembrando que o caso do Memphis é uma situação totalmente diferente. O contrato dele termina no dia 31 de julho. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o quê? Bomba. Explodiu mais uma grande bomba dentro do Corinthians. Dessa vez é a Justiça aceitando a denúncia do Ministério Público e tornando réu o vice-presidente do clube, Armando Mendonça, no caso envolvendo a gestão de materiais esportivos da Nike. Conforme estamos acompanhando há meses todas as situações envolvendo o caso Nike dentro do Corinthians, materiais retirados supostamente de forma indevida, uma auditoria feita dentro do clube, o caso virando polêmica, repercussão negativa e tudo mais. Enfim, os meses foram passando, as coisas foram evoluindo, se tornou motivo de investigação do Ministério Público. Algumas semanas atrás, o Ministério Público indiciou o vice-presidente Armando Mendonça, e agora as coisas acabaram evoluindo ainda mais, porque a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o Armando Mendonça nesse caso Nike. A decisão ela foi assinada pela juíza Amanda Eiko Sato, da 25ª Vara Criminal do Fórum Central da Barra Funda, após a análise da denúncia apresentada pelo promotor Cássio Concerino. Armando Mendonça passa a responder pelos crimes de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado pelo abuso de confiança e coação no curso do processo,
Ao receber a denúncia, a magistrada entendeu que existem indícios que a autoria e materialidade suficientes para a abertura da ação penal. Lembrando que o Armando ele está afastado, ele se afastou do cargo no último dia 8 de junho e agora ele vai ter o prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa após formalmente ele ser intimado. Testemunhas ligadas ao caso também deverão ser ouvidas durante a instrução processual. Apesar de tornar o dirigente réu, a Justiça rejeitou os pedidos de medidas cautelares feitas pelo promotor Cássio Concerino. Entre eles estavam a suspensão temporária do quadro de associados, a proibição de frequentar as dependências do clube e a restrição de contato com integrantes da diretoria. Na decisão, a juíza destacou que o afastamento voluntário do Armando por 30 dias reduz os riscos apontados pela acusação e afirmou não haver elementos que indiquem influência sobre testemunhas ou colaboradores. Nesse caso, o promotor Cássio Concerino possivelmente vai recorrer dessa decisão na questão das medidas cautelares. Então, mais uma bomba explodindo dentro do Corinthians, esse caso Nike, que já vem gerando muita repercussão nos últimos meses. Agora tivemos aí mais uma bomba envolvendo esse caso. Agora, o vice-presidente, que começou lá no início como a auditoria, levando a responsabilidade para ele, se tornou indiciado pelo Ministério Público e agora acabou se tornando réu nesse caso. A minha opinião, quanto ao vice-presidente Armando Mendonça ter se tornado réu, no caso envolvendo os materiais esportivos da Nike, é a seguinte: mais uma grande bomba que explode dentro do Corinthians. Praticamente todos os dias nós temos bombas para estarmos falando aqui. E essa é mais uma grande bomba que explode. Primeiramente, deixando bem explicado, ainda não existe condenação. O Armando ele vai ter total direito à sua defesa. Isso tem que ficar bem explicado. Tudo ainda é tratado como supostamente. Ainda não tem ninguém condenado no caso. Mas, mediante a tudo que vem acontecendo, estamos falando de mais um caso em que os alertas em relação ao nome da instituição do Esporte Clube Corinthians Paulista, mais uma vez o Corinthians entra em evidência. Porque todas as vezes que for se tratar disso, a primeira coisa que se fala, o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. Então é o nome do clube, mais uma vez, envolvido em situações ligadas a investigações. Estamos falando de um Corinthians que já está atingindo 3 bilhões de reais em dívidas. Para mim, sinceramente, já falei isso para vocês outras vezes, se for feita uma auditoria corretíssima mesmo, para mim as dívidas saltam para 5, 6 bilhões. E ainda por cima, tem as questões envolvendo o presidente, que tem 3 pedidos de impeachment contra ele. O Armando também tem um pedido de impeachment contra ele, são 4 pedidos de impeachment nessa gestão. O Osmar Stabile também se tornou investigado no Ministério Público. Então, para mim, sinceramente, essa gestão ela já era. A melhor coisa é realmente continuar afastado do clube até que tudo seja resolvido. Volto a dizer, ele vai ter o total direito para se explicar. Mas são situações que, volto a dizer a vocês, é o nome do Corinthians que acaba sendo colocado em jogo. Algumas pessoas me perguntaram, capitão, mas e a Nike? Será que de repente a Nike não tem aquela cláusula anticorrupção? Sinceramente, a Nike precisa do Corinthians. O Corinthians não precisa da Nike. Se a Nike sair hoje do Corinthians, amanhã aparecem 200 marcas querendo entrarem na nossa camisa. Mas, mediante ajuntando tudo, já é um Corinthians que passa por todos esses momentos, situação financeira complicadíssima, as disputas políticas que sabemos, e daqui a pouco eleições e tudo mais. Então, eu acho que esse momento, o Corinthians
essas situações pioram ainda mais um clube que não tem credibilidade. Transfer bans, paga-se tudo atrasado, salários estão atrasados. Por isso que eu falo para vocês, para mim essa gestão já era. Volto a dizer, não estou dizendo que ninguém está condenado, que cometeu algum crime, mas para mim, juntando tudo do que vem acontecendo, tudo nos últimos anos, e agora isso que vem acontecendo no presente, é por isso que eu falo, é intervenção judicial. Mais um grande passo para a intervenção judicial foi dado. Podem anotar. E é o que eu falo para vocês, que na minha visão, é o que vai tirar o Corinthians dessa situação. Vai ser feita uma auditoria, tudo certinho, a famosa limpeza e depois a profissionalização. Então, volto a dizer, mais uma grande bomba, infelizmente, que explode no clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai Corinthians!